Ela foi sequestrada, abusada e esfaqueada mais de 50 vezes por todo o seu corpo e ela foi deixada para morrer. Mas o que ninguém esperava era que ela iria sobreviver e muito mais, iria superar aquilo tudo. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso de Alison Bota. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1 hora da tarde. Antes de tudo, eu já peço desculpa por ter ficado todo esse tempo sem postar vídeo, mas era porque meu notebook simplesmente decidiu parar de carregar. Aí eu levei numa loja e eu descobri que era o carregador e não a bateria, ou seja, menos mal. Só que o carregador não tava querendo funcionar, aí eu comprei um carregador, chegou, até que enfim foi uma perrengue para poder comprar. Eu não tava conseguindo editar pelo meu outro notebook, porque meu outro notebook simplesmente ele é pré-histórico, ele não funciona nem nada. E os outros vídeos que eu iria postar, eu já estou fazendo roteiro para poder mais pra frente, não vou falar agora, mas mais pra frente poder postar esses vídeos. Mas então, partindo agora pro vídeo, eu vim falar pra vocês um caso que me deixou muito surpreendido com isso tudo, com tudo que aconteceu, que é o caso de Alison Bota, que por vários momentos eu fiquei muito arrepiado com tudo que aconteceu, já que ela vivenciou literalmente o assassinato dela. Ela tá ali pra contar a história sobre a tentativa de assassinato dela, que é tipo assim, de arrepiar. Enfim, o vídeo também vai ser gravado provavelmente em 2 dias, ou seja, se eu mudar a posição aqui, se eu mudar de roupa, ou se mudar a luz, já sabem o motivo. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Alison Bota sobreviveu a um abuso e a uma tentativa de assassinato na cidade de África do Sul. Embora o seu caso seja pouco conhecido, a sua história inspira muitos até hoje. Na época da sua tentativa de assassinato, Alison Bota tinha apenas 27 anos e foi em 1994 que isso aconteceu. Seu caso ganhou um filme documentário em 2016 que está disponível na Amazon Prime. E eu não assisti, mas pelas imagens parece ser muito bom. Mas então eu vou falar pra vocês quem era Alison Bota. Alison Bota nasceu na África do Sul no dia 22 de setembro de 1967. Seus pais eram Brian e Chloe e eles se separaram quando Alison tinha apenas 10 anos de idade. Foi então que junto com seu irmão, eles começaram a morar junto com sua mãe. E a sua infância foi muito comum. Ela foi descrita como sendo uma pessoa alegre, de bem com a vida, que fazia amizade com todo mundo muito facilmente, ou seja, ela era aquele tipo de pessoa que todo mundo queria ser e todo mundo queria ser amigo. E após se formar no colegial, ela decidiu que iria querer viajar pelo mundo e foi então que durante 4 anos ela viajou conhecendo novas pessoas, novos países e lugares e tendo novas experiências. E após esses 4 anos, ela decidiu voltar para casa e começar a trabalhar com corretora de seguros, e ela está ficando bem animada com esse novo projeto de vida que era trabalhar e ter o seu próprio dinheiro. Alison tinha uma vida considerada perfeita, com uma família unida, um apartamento próprio, casa, carro, enfim, muita coisa boa. Mas a sua vida perfeita praticamente ruiu em dezembro de 1994, que foi quando o crime aconteceu. Na época do seu crime, Alison Bota tinha apenas 27 anos e isso aconteceu no dia 18 de dezembro de 1994, quando ela e seus amigos estavam passando o fim de tarde na praia na cidade de Porto Elizabeth. Depois de um tempo, todos decidiram ir continuar a noite no apartamento de Alison, onde jogaram alguns jogos e também pediram uma pizza. Depois que todos foram embora, uma amiga ficou no apartamento com Alison dizendo que poderia levar ela para casa. Foi então que por volta das 11 horas, Alison levou a sua amiga até a casa dela de carro e voltou. Ao chegar com seu carro, Alison percebeu que a sua vaga de costumes já estava sendo ocupada e foi então que ela teve que dar mais algumas voltas no quarteirão até poder encontrar uma vaga de carro. Foi então que, ao sair do carro, ela abriu a porta de trás para poder pegar algumas roupas que ainda estavam ali. E foi então que ela percebeu meio que um suspiro quente no seu pescoço. E ela se virou para trás e se deparou com uma cena de dar medo. Ao se virar, ela se deparou com um homem segurando uma faca e nesse mesmo instante ele disse para que ela entrasse no carro e obedecesse ele. Caso ao contrário, ele a mataria. Foi então que, assustada com tudo aquilo, Alison entrou no carro e seguiu todas as orientações do homem e foi então que ele fugiu com o carro e ela junto. Dentro do carro já, o homem que havia sequestrado ela se identificou como sendo Clinton. Porém, mais tarde, descobriu que esse nome era falso e, na verdade, ele se chamava Franz Dutoit. Foi então que ele dirigiu até uma outra parte de Porto Elizabeth para poder pegar um outro cara que estava lá esperando ele, que se chamava Theonis Kruger. Foi então que eles começaram a dirigir até uma parte muito isolada da cidade, onde quase ninguém iria ali,
já que eles pensavam que ali ninguém ia descobrir aquilo tudo, que eles estavam tramando fazer. Segundo Alison, ela estava paralisada de tanto medo, já que ela sabia praticamente o que iria acontecer, ou seja, ela já estava prevendo que uma grande catástrofe iria acontecer com ela. Ao chegarem no local, Franz e Tenus falaram com a Alison que eles iriam fazer sexo com ela, e aí eles até mesmo perguntaram se Alison iria lutar contra eles caso isso acontecesse. Aterrorizada, Alison disse que não iria lutar. Foi então que os dois homens que já tinham um histórico de violência contra mulheres estruparam Alison Bota, mas eles estavam muito mais determinados a estragar a vida dela. Foi então que eles arrastaram Alison para fora do carro e começaram a sufocar ela. Exatamente. E de início, Alison perdeu a consciência, mas ela não morreu. E foi aí que tudo começa a piorar. Foi então que os dois criminosos esfaquearam o abdômen dela cerca de 30 vezes. Exatamente, quase deixando todo o estômago, tudo que tem ali pra fora. Alison disse que escutou Franz dizendo que queria mutilar os seus órgãos genitais, mas por algum motivo eles não fizeram isso. E ela também não consegue explicar o que aconteceu para que isso não acontecesse. Depois de esfaquearem o abdômen dela, eles se afastaram do corpo e começaram a ver o trabalho deles, vamos dizer assim. Foi então que eles perceberam que o joelho de Alison ainda se movia e eles voltaram para o corpo para poder esfaquear ainda mais. Foi então que eles montaram em cima do corpo dela e começaram a esfaquear cerca de 17 vezes o pescoço de Alison Bota, deixando sua cabeça praticamente decapitada do corpo. E segundo Alison Bota, ela conseguia ver aquilo tudo, e tudo que ela conseguia ver naquele momento era o braço de uma pessoa indo e voltando perto da sua cabeça. Imagina só o desespero dessa mulher ver o cara assassinando ela. E ela poder narrar isso é uma coisa muito mais pesada. Porque a gente, quando a gente fala sobre casos criminais, geralmente a gente tem a visão de terceiro sobre aquilo. Nessa não, a gente tem a visão literalmente de primeira pessoa. Segundo Alison Bota, de alguma forma, ela não sentia dor e também aquilo parecia algo irreal, mesmo ela sabendo que aquilo realmente estava acontecendo com ela. Ela sabia que não era um sonho aquilo e que, na verdade, dois assassinos estavam querendo matar ela. Após esse homem se afastar do corpo depois de ter esfaqueado o pescoço dela, ela escutou a voz dos dois conversando, perguntando se ela havia sido morta. Um deles respondeu que era impossível uma pessoa sobreviver àquilo tudo. E realmente é praticamente impossível. Mas nesse caso, ela conseguiu sobreviver. Mais ou menos nesse mesmo instante, ela percebeu um som bem estranho de raspagem. E nesse mesmo momento, ela conseguiu perceber que aquele som de raspagem vinha do pescoço dela quando ela estava tentando respirar. Ou seja, imagina só aquele som vindo de você. Foi então que ela decidiu meio que tentar se fingir de morta para que eles pudessem acreditar que realmente ela havia morrido. Alison tentou de todas as formas impedir que o seu corpo fizesse aquele som e também tentou impedir que seu corpo meio que se movesse para dar sinais de que ela estava viva. Mas é agora que vem uma das partes mais chocantes e emocionantes do caso, que eu, quando estava escrevendo, eu me arrepiei todo e me deu vontade de chorar, literalmente. Depois que sua garganta foi cortada e sua cabeça foi quase decapitada, os dois rapazes estavam convencidos de que ela estava morta. Foi então que ela escutou os dois rapazes se afastando e conversando sobre aquilo, e foi então que ela decidiu se fingir de morta. Mas como eu disse, Alison tinha apenas 27 anos, estava no começo da sua vida, e ela queria muito mais. Foi então que ela se empenhou em tentar sobreviver ou tentar ajudar as outras pessoas, as autoridades, a descobrir quem era os dois assassinos dela. Ela deixou algumas pistas em algumas pedras que estavam próximas a ela com o seu próprio sangue, escrevendo o nome deles e também uma frase que dizia amar muito a mãe dela. Isso tudo com o próprio sangue. Foi então que Alison tentou se levantar para poder seguir a caminhada dela, para poder buscar ajuda. Mas foi nesse movimento que ela percebeu que seus órgãos internos estavam praticamente todos para fora. Mesmo com isso, ela decidiu se levantar e pegou uma camisa para poder amarrar em seu abdômen. Foi então que ela começou a meio que se arrastar pela areia e pelo vidro até poder meio que conseguir se levantar. E conforme isso ia acontecendo, ela se arrastando pela areia, ela ficava cada vez mais cansada, chegando a cair muitas vezes, e ela até mesmo pensou em desistir, mas toda vez que ela chegava nesse momento, ela se lembrava da sua mãe e de que ela não poderia meio que
desapontar a sua mãe por não ter lutado, sendo que ela já tinha lutado e muito por ter chegado já até ali. E foi com isso e com muita luta, ela conseguiu chegar na estrada e se colocou numa posição para as pessoas verem. Segundo ela, um carro passou, parou, viu o estado dela e decidiu seguir em frente. Mas foi somente depois de alguns minutos que um outro cara veio aparecer. Que agora vem a parte de quem realmente encontrou ela e ajudou ela a chegar no hospital. Para a sorte de Alison Bota, um estudante de veterinário chamado Tian Eilerd parou no local e, após ver que ela realmente ainda estava viva, decidiu fazer alguns primeiros socorros, já que ele tinha um pouco conhecimento sobre anatomia. Embora seja anatomia de animais, ele sabe mais ou menos o que precisa ser feito. Ao chegar perto de Alison, ele percebeu que vários dos seus órgãos internos estavam para fora e então ele colocou eles de volta dentro do corpo dela, da maneira que ele conseguia. E ele até mesmo chegou a colocar a tireoide de Alison de volta na garganta dela. Foi então que ele chamou a polícia e demorou cerca de 1 hora até a ambulância chegar no local e ele ficou com ela durante todo esse tempo e quando eles entraram na ambulância, Alison não largou a mão dele e ele também não quis largar Alison ali meio que sozinha. Querendo ou não, os dois meio que construíram um elo ali de confiança muito rápido e como praticamente Alison viu nele o único porto seguro, ela queria se agarrar àquilo, né? Quando eles chegaram no hospital, não só a equipe médica, mas como todo mundo ali ficou mega surpreendido, não só com os ferimentos, mas também como uma pessoa conseguiu sobreviver àquilo tudo. 2 enfermeiras chegaram até mesmo desmaiar após ver a cabeça dela. Um médico chamado Alexander Angelov disse mais tarde que aquilo foi o pior ferimento que ele já viu em toda a sua carreira médica. E mesmo Alison estando em um estado muito precário, ela conseguiu assinar o seu nome e até mesmo dar o telefone de sua mãe para que eles pudessem ligar e informar tudo aquilo. Eles tiveram que colocar um tubo de respiração através da garganta dela e também fizeram vários procedimentos para, costurar a cabeça dela de volta no lugar e também tiveram que limpar os órgãos internos dela, já que, estava misturado com muita areia, muito vidro e até mesmo alguns, vamos dizer assim, cocôzinhos de animais. Durante todo o período que ela ficou na UTI, os médicos e os enfermeiros deram todo o carinho e apoio que Alison precisava e logo depois que ela saiu da UTI e foi lá para a parte onde ela poderia receber as visitas, ela realmente começou a receber as visitas tanto dos amigos quanto também dos familiares. E quando a sua história começou a ser noticiada para o mundo, ela recebeu várias cartas de pessoas apoiando ela, dando toda a força que ela precisava. E foi logo após que ela saiu do hospital, ela fez uma carta pública agradecendo a todo mundo que decidiu apoiar ela e dar força para ela naquele momento. Após o seu estado ficar mais firme, vários policiais começaram a ir ao hospital para poder coletar depoimento dela. E logo após o policial mostrar meio que um livro de suspeitos, ela apontou quem eram os seus 2 assassinos. Só que naquela época tinha uma lei muito estranha, que eu também não consegui entender essa lei, que era que ela deveria falar o nome deles em voz alta, meio que declarar o nome deles para eles poderem ir atrás. Foi então que, como ela estava com aquele tubo na garganta, ela precisaria tirar. O médico não estava querendo deixar, já que se tirasse, tinha chance da sutura abrir novamente. E desse jeito, ela não sobreviveria mais. E ela falou que queria sim que isso acontecesse, que tirasse o tubo dela, porque ela preferia morrer do que deixar esses caras soltos. Foi então que ela tirou o tubo, falou o nome e o médico recolocou no lugar, dando tudo certo. Foi nessa busca que eles descobriram que os 2 autores do crime faziam parte de uma seita satânica e que esse assassinato seria como uma forma de ritual para o tinhoso. Os policiais, conforme foram investigando ainda mais, eles descobriram que eles já tinham antecedentes criminais contra abuso de 2 outras mulheres. O detetive que estava responsável pelo caso levou os 2 até a delegacia e disse que eles estavam sendo acusados pela tentativa de assassinato de Alison Bota. Quando eles escutaram isso, eles ficaram mega surpreendidos porque eles pensavam que ela estava morta, já que com todo aquele ferimento, provavelmente era para ela morrer e eles acreditavam nisso. E conforme isso foi acontecendo, ela tinha que fazer vários procedimentos para poder comprovar que a sua história era verdadeira. Ou seja, além dela ter que tirar o tubo, mais tarde ela teve que tirar a sua própria roupa para poder identificar sinais de agressão. E isso eu fiquei bastante chocado porque ela praticamente foi muito humilhada nessa parte. E apesar de tudo isso, ela fez tudo sem reclamar, porque ela sabia que se ela não fizesse, esses caras, esses filhos de uma boa mãe, vamos falar assim para não falar besteira, não seriam pegos
e não seriam condenados por aquele crime. E aí que vem a parte do julgamento, que vocês vão ver que tem um deles que é bem filho da mãe mesmo. Enquanto o julgamento acontecia, Franz, um dos criminosos, disse que durante o crime ele estava possuído por um demônio, mas isso não convenceu o júri. Mas ele não largou o pé dessa afirmativa dele, tanto que ele alegou precisar de um padre para poder exorcizar ele, e o júri deu um padre. Só que, vamos dizer assim, que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, já que o padre meio que falou contra ele, falando que não tinha nenhum espírito ruim ali, que o único espírito ruim que tinha dentro dele era o próprio espírito. Fora também que enquanto o julgamento acontecia, Alison relatava tudo sobre o que aconteceu naquele dia, e Theonis ficava meio que encarando o juiz, tentando coagi-lo a favor dele. Franz Dutoit foi condenado a 3 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. E Theonis Kruger foi condenado a 1 prisão perpétua com possibilidade de condicional a 20 anos. Ou seja, ele pode recorrer mais ou menos em 2025? Por aí. Não, 2015 ele poderia recorrer. Na época do julgamento não se podia dar a pena de morte, mas o juiz diz mais tarde que se eles pudessem dar essa pena de morte, o juiz daria. E eu também acho que eu também daria essa pena de morte. Após o julgamento e a sentença ser dada, Alison disse que não estava muito satisfeita com isso, mas que ela aceitava a sentença, já que eles teriam que, e eles pagariam, né, a sentença. Mesmo assim, isso não foi capaz de apagar as cicatrizes e as memórias de Alison Bota. Alison desenvolveu depressão severa e em dado momento ela teve que ir morar com a mãe porque ela não conseguia tomar banho sozinha e nem mesmo ir trabalhar com medo de ser novamente sequestrada e acontecer aquilo tudo de novo. Só que em determinado momento ela percebeu que ela não poderia viver presa ao passado e principalmente não poderia dar esse gosto, vamos dizer assim, para os criminosos que estavam tentando matá-la, pois dessa maneira ela pensou que estaria dando propósito à tentativa de assassinato deles. Foi então que, depois de lutar e muito com a depressão e também com a fobia social, ela começou a dar palestras ao redor do mundo para pessoas que tinham sofrido com traumas. Ela viajou por mais de 35 países e escreveu um livro posteriormente. Mais tarde, Alison se casou e em 2003 ela teve seu primeiro filho. E depois, em 2006, ela teve o seu segundo filho que, surpreendentemente, a pessoa que fez a cesárea era o mesmo veterinário que ajudou a salvar a vida dela. Só que, meio que esse veterinário mudou de profissão depois disso, já que ele queria ajudar outras pessoas. Fora também que os filhos dela foi praticamente um milagre, já que os médicos falaram que devido aos ferimentos que ela sofreu no abdômen, ela não poderia gerar filhos. Alison foi a primeira mulher na África do Sul a falar abertamente sobre o estupro, e isso encorajou outras mulheres a não só falar sobre suas vivências, a também como acusar e denunciar esses casos. Novamente, eu tô falando que o veterinário que ajudou ela decidiu mudar de profissão, mudar de carreira e virou médico para poder ajudar outras pessoas naquela mesma situação que Alison Bota estava. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. E eu peço para que, se você quer que eu traga algum caso criminal, é só deixar nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. E esse caso realmente é um caso muito arrepiante, porque, novamente, eu falo, é um caso que a gente viu em primeira pessoa sobre uma mulher que sobreviveu a um ataque, a uma tentativa de homicídio. Geralmente, quando a gente tem uma visão em primeira pessoa, é de sequestro, mas eu acho que eu nunca vi um caso de assassinato ser narrado em primeira pessoa e a gente saber o que ela sentiu. Enfim, é um caso muito arrepiante e também muito pesado. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.